Salve, salve, caríssimos alunos do Clio Damásio. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a prova de política internacional do concurso de admissão à carreira diplomática. É uma prova que, na verdade, aparece em duas fases do concurso. Na primeira fase, na fase objetiva, e também na terceira fase, na fase de provas discursivas, o que dá, aliás, à política internacional um peso grande, sempre na preparação, pensando no concurso. Okay? O CACD, justamente, ele prioriza os temas de política internacional que são mais afeitos à realidade da diplomacia brasileira, ou da política externa brasileira. Então, acho que a primeira referência fundamental em termos de preparação para a prova de PI no CACD, e aí pouco importa se a primeira ou a terceira fase, é justamente usarmos as lentes da diplomacia brasileira, as lentes da política externa brasileira de maneira mais ampla, para entender os distintos temas da realidade internacional. Aquilo que o Brasil considera importante, aqueles temas que têm peso, que têm centralidade na nossa política externa, acabam, claro, sendo sempre temas mais cotados para aparecer no concurso. Isso também se aplica à lógica das relações bilaterais. As relações bilaterais mais importantes para o Brasil são aquelas que, claro, têm mais chance de serem cobradas na prova, no concurso. Então, sempre tentar entender os temas internacionais, direitos humanos, desenvolvimento, meio ambiente, os temas que são caros à realidade da nossa política externa. Em termos de diferenciação entre a primeira e a terceira fase, claro, enfim, a primeira fase é uma fase marcada pelas questões objetivas, já tivemos momentos no passado em que eram questões de múltipla escolha, já houve provas híbridas em que havia questões de certo e errado e de múltipla escolha, e agora tem prevalecido as questões de certo e errado. Quais são os temas que mais aparecem? Então, eu diria que, sobretudo, tem destaque aí nas provas de primeira fase, olhando, sobretudo, para um arco temporal de algo que gira em torno de 10 anos, tem destaque, sobretudo, as relações bilaterais, Brasil e Estados Unidos, Brasil-China, Brasil e os países do sul global, Brasil e Argentina. Então há muitas questões, muitas mesmo, sobre relações bilaterais, essas relações que têm mais peso, que têm mais centralidade, que são mais relevantes para o Brasil, as chamadas parcerias estratégicas, o diálogo estratégico com os Estados Unidos, a aliança estratégica com a Argentina, enfim, esses parceiros de grande peso e centralidade. Então há muitas questões sobre esse tema, e um outro tema que aparece muito no concurso é a dimensão do espaço regional latino-americano ou sul-americano. São muitas as questões relativas à integração latino-americana, à integração sul-americana, muitas questões sobre o Mercosul, sobre o Unasul, sobre CELAC, sobre a LAD. Então, a dimensão regional, claro, afinal de contas, o Brasil é um Estado latino-americano, isso faz parte da nossa identidade regional, há um compromisso constitucional no nosso artigo 4º, parágrafo único, de contribuirmos para a criação de uma comunidade latino-americana, de nações, enfim, então, dar esse destaque é algo natural. Okay? E também questões mais ligadas propriamente à política externa. Política externa em bases, inclusive, históricas. Já houve questões de PI, sobretudo em anos mais afastados, que cobravam, por exemplo, o governo Geisel, governo Figueiredo, cobravam até mesmo o período da política externa independente. É um tema que vocês têm que conhecer bem, a história da política exterior do Brasil, sobretudo de 45, 46 para frente, até porque isso costuma aparecer também na prova de história do Brasil. Então é um tema de interseção, digamos assim. E aí, claro, é interessante entender como que evoluiu essa política externa ao longo das décadas e dos governos, e priorizar sempre, até porque é uma marca da prova de PI, e aqui vai uma das dicas mais valiosas, priorizar sempre a dimensão contemporânea. Pouco importa se é uma questão temática, Brasil-Argentina, Brasil-Estados Unidos, Brasil-China, Mercosul, Unasul, priorizar a atualidade. Isso se aplica também ao estudo de política externa de maneira mais ampla. Então, o que tem orientado, quais são as diretrizes da política externa do Brasil em bases mais contemporâneas, dos últimos 10 anos, como é que o Brasil tem evoluído, o que tem marcado as ações internacionais do Brasil.
Então, política externa brasileira, né, a história da política externa ela aparece também na primeira fase, né, mas temos que também olhar com muita atenção para a dimensão mais contemporânea, que é, no caso de política internacional, sempre o mais importante. Não que a dimensão histórica seja descartável, certamente não é, mas olhar para a atualidade. Em termos de preparação, né, o que se recomenda então? Né, que o aluno, claro, ele tem uma bagagem de leitura importante, né, lendo textos base, né, no caso de política externa, vale a leitura do modo servo, enfim, a leitura de textos base, né, sobre Mercosul, né, os grandes textos, né, os grandes manuais, né, Mercosul, livro do Alcides Costa Vaz, né, enfim, então, pegar essas leituras básicas, que não são muito atualizadas, então elas, né, ficam um pouco datadas no tempo, mas dão a base, inclusive, conceitual. E trazer a atualidade a partir da leitura de artigos de revista, né, de revista acadêmica, né, revista Política Externa, a Revista Brasileira de Política Internacional, né, porque são artigos que combinam uma dimensão factual, e vocês têm que conhecer bem o factual, com uma dimensão analítica. Então enriquece a argumentação dos candidatos. Eu não posso ficar preso só ao factual, né? E para o factual até mesmo os jornais de grande circulação ajudam, né? Embora no Brasil, lamentavelmente, não se dê muito destaque à parte internacional nesses jornais, né? A parte de mundo geralmente, né, é muito curta, mal trabalhada, mas enfim, né, o factual até nos jornais a gente pega, ou brasileiros ou estrangeiros, mas temos que ter uma dimensão analítica, e aí os artigos de revista, da Revista Política Externa, da Revista Brasileira de Política Internacional, são certamente bastante úteis, ok? Isso é que vai me dar a atualização, né? Eu tenho a base já conceitual, né, dos grandes clássicos, dos textos básicos, e aí eu consigo fazer os ajustes, né, e o ganho em termos de leituras contemporâneas com esses artigos. A terceira fase, claro, é uma prova discursiva. Então exige um refinamento maior, né, do candidato, né, sobretudo em termos conceituais. Né, e aí se torna ainda mais imprescindível, né, essa leitura de atualidade, porque a terceira fase basicamente olha para a atualidade, para temas muito contemporâneos, exige do candidato um domínio, né, conceitual, um domínio de linguagem, mais até do que um domínio teórico. Né? Não costumam ser questões muito teóricas, né, de teoria de relações internacionais. É claro que alguns conhecimentos teóricos se fazem importantes, até porque comumente há questões de teoria na primeira fase, na prova objetiva, mas a resposta ela tem que ter uma base conceitual muito forte. Então o aluno tem que conhecer, tem que dominar os grandes conceitos que iluminam e orientam a política externa brasileira, os conceitos que caracterizam as estratégias de inserção internacional do Brasil. Né? Então multilateralismo, universalismo, autonomia, desenvolvimento, né, cooperação sul-sul, né, esses grandes conceitos que são a base, né, das nossas várias estratégias, né, e são certamente muito úteis na hora que vamos argumentar em cima de qualquer tema que seja proposto na terceira fase. Então, né, olhar, né, com atenção para a atualidade, né, essa é a base da prova de terceira fase. Né? E o aluno ele tem que, claro, na hora de se preparar, né, ele, de alguma maneira, sempre priorizar, né, quando está estudando meio ambiente, quando está estudando direitos humanos, né, enfim, segurança internacional, priorizar sempre o modo como o Brasil pensa, né, esses temas. E aí se torna muito útil conhecer a posição oficial do Itamaraty, né, que às vezes não aparece, por exemplo, em textos acadêmicos, né, que aí é muito a posição argumentativa do analista, do especialista, do professor, do acadêmico. Para o concurso temos que conhecer bem a posição oficial do Brasil, do Estado brasileiro, né, a posição oficial do Itamaraty, e aí é útil, né, vocês frequentarem, né, periodicamente a página oficial do Itamaraty, né, do Ministério de Relações Exteriores. Né? Então, frequentar a página na internet, né, ver quais são as últimas notícias, tem uma parte ali de imprensa, né, onde são, né, publicados os discursos oficiais, as notas oficiais, né? Então, frequentar ali para ver o que o Brasil tem feito, né, e qual é o tom assumido em documentos oficiais, né, os discursos, né, oficiais aparecem ali, né, tem o canal no YouTube, né, onde também são postados os discursos do chanceler, do secretário-geral, né? Então, é bom sempre olhar, né, para a referência oficial, a página oficial do Itamaraty, porque ela pode ser muito útil na hora, né, de aferirmos como certa ou errada uma questão que fale do Estado brasileiro, né, na prova de primeira fase, ou, né, para sabermos nos posicionar com mais precisão, né, em um tema, numa questão discursiva de terceira fase. Ok? Bom, é isso, né, acho que são dicas importantes
para uma boa preparação, né, para a prova de política internacional do CACD. Ok? É um prazer conversar com vocês, um abraço e até uma próxima oportunidade.